ajustar o objetivo também. Olá portistas, sejam bem-vindos a mais um Dragão Autêntico para fazer a análise do Futebol Clube do Porto Vitória de Setúbal. Vitória folgada por 5-1, mais uma importantíssima, rumo ao nosso principal objetivo. Dragão 27, o que é que te pareceu este jogo do Porto? A sensação que eu tenho é que o Futebol Clube do Porto saiu definitivamente, isto pode ser pretensão minha, mas saiu definitivamente de uma situação que de alguma maneira era claustrofóbica, era uma situação que abafava um bocadinho a equipa, porque o campeonato é a razão maior desta época. E agora a equipa está exclusivamente centrada nisso. E portanto entrou fortíssimo, não é? O Porto entrou fortíssimo. Não traiu em nada aquilo que é o seu modelo de jogo. Apenas foi substituído o Otávio pelo Corona. O Otávio estava castigado, não podia jogar. E a equipa esteve muito bem. A sensação que eu ficava era que sempre que o Porto estivesse junto da baliza do Vitória de Setúbal, havia uma grande probabilidade de se marcar golo. Sim, eu deste jogo até posso dizer o seguinte: o momento menos bem conseguido é precisamente o gol do Vitória, porque curiosamente até um momento que coincide com o Marega dirige-se ao banco com algumas queixas, de seguida o Herrera creio que até racha a cabeça, ou o sobrancelho. Sim, porque teve que mudar a camisola, podia ter sangue. Exatamente, e portanto nessa fase em que o Porto estava com 10 adormeceu um bocadito e foi quando o Setúbal quase a passo marca um golo, não é? Quase a passo, a gente até comentou isso, porque nem sequer foi uma jogada em velocidade, foi uma jogada lenta e parece que a equipa estava meio apática, meio adormecida, à espera que a normalidade fosse retomada, não é? E naturalmente que aí sofreu o gol. Mas o Futebol do Porto, depois do 3-0, também já estava um bocadinho, o que é natural também, porque a equipa tem uma carga em cima, não é? Claro. De toda uma época. Claro, viu-se a ganhar 3-0 no primeiro quarto de hora praticamente e relaxou ali um bocadinho. Mas depois também retomou novamente, aliás nunca perdeu as rédeas do jogo e com 4-1 acabou definitivamente com o jogo. Acho que até a equipa nesse aspecto pôde, digamos, desfrutar futebol, pôde jogar um grande futebol. Acho que o Porto jogou um grande futebol. Sim. Visto este jogo isoladamente de todos os outros, foi uma das melhores exibições do Porto. Evidentemente que o Porto tinha tudo para fazer uma grande exibição, porque o Porto foi fazer aquilo que à partida quase que pareceria impossível, ir ganhar a casa do rival direto quando o rival estava à frente na pontuação, não é? na tabela classificativa. Eu, relativamente ao jogo, acho que estará praticamente tudo dito, porque de facto foi um domínio e um controle absoluto da partida, não é? Excetuando de facto esse momento do gol do Setúbal. De resto, o Porto de facto domina sempre, entra uma entrada fortíssima. Acho que este é o melhor 11 do Porto neste momento. Desculpa só dizer isto, a cutilância ofensiva que dá o Marega, que é uma coisa impressionante. É de realçar. Ele desgasta uma defesa e rompe a defesa e dá profundidade.
Sem Marega não há golos. O Porto tem acontecido mesmo isso. O Marega tem uma predominância tal. Eu só acho que ainda o Abubacar na sua melhor forma ainda é um jogador que é ainda melhor que o Soares, na minha opinião. É mais matador e só por isso é que não é mesmo o meu melhor 11, mas neste momento é o melhor 11. Acho que o Sérgio Conceição escolheu muito bem. Gostei muito da partida e acho que era importante dar uma resposta forte, tendo em conta o último jogo mesmo que o Porto fez, que foi para a Taça de Portugal. Nós não tivemos a oportunidade de fazer a análise, eu fiquei muito triste. Acho que o Porto não mereceria ser eliminado, mas acho que também pôs-se um bocadinho a jeito, sobretudo por insistir em coisas que obviamente já não resultam, está visto que não resultam, como o Ricardo Extremo. Quer dizer, o Ricardo Extremo é 1% do jogador que ele é lateral, é uma coisa impressionante. A própria entrada do Reis naquele momento caiu-me mal. E já agora que estamos a abordar esse jogo muito sucintamente, eu acho que foi o jogo em que o Porto melhor maniatou o Sporting. Sem dúvida, sem dúvida. E curiosamente, no momento em que o Porto podia matar o jogo, bastava que marcasse um gol, porque era impossível o Sporting ter uma reação, até perderia o jogo, nem sequer o ganharia, ou empataria. O Porto de alguma maneira deixou que o Sporting fizesse aquilo, e portanto isso é que dói um bocadinho, é por isso. Sim, e depois o trauma dos penaltis, já que isto já parece um trauma, mas nem me queria, isto é uma análise ao jogo do Setúbal, e o que eu quero dizer é quem não tem trauma de facto é o Alex Telles, a marcar penaltis e a marcar livros. A marcar livros, hoje marcou mais um eximiamente, mas isto para dizer o quê? O Porto dá um bocado a sensação que nas fases finais está a vacilar um bocadinho, pelo menos aconteceu nas taças, e hoje foi importante dar esta resposta, mas não é só hoje. O problema é que não é só hoje, o problema é que vai ter que dar uma grande resposta na Madeira, vai ter que dar outra vez uma grande resposta. No campeonato tem dado, mas há uma coisa, é que o Porto vai entrar sempre em segundo lugar, porque o Benfica é certo que ganha, que eles jogam tão bem que ganham sempre, e jogam sempre primeiro que o Porto, portanto o Porto vai sempre entrar em segundo, e o Porto vai ter que dar sempre esta resposta. E eu só espero que na fase decisiva mesmo, que hoje foi mais uma, mas ainda bem aí mais 3 finais, cada uma mais difícil que a outra, já a começar com o próximo jogo, que é um jogo que o Porto já não ganha na Madeira aos anos mesmo, para o campeonato, já não ganha há muitos anos, e portanto o Porto não pode, tem que dar a resposta que deu hoje sempre, e o Porto a jogar assim ganha sempre. Se der uma resposta com mais de ansiedade, mais de nervosismo, pode pôr em causa o título. Mas tem que impor o seu jogo, e agora não há mais competição nenhuma, portanto isto é semana a semana, é só isto e mais nada. E naquelas cabeças tem que estar sempre isso, e acho que o Sérgio saberá incutir isso. Eu gostava só de referir uma nuance tática, digamos assim, que houve com as mudanças, não é? Com as substituições. Quando saiu o Corona, não é? Entrou o Oliver. O Oliver, exatamente. E aí o Porto quase que ficou remetido a um 4-3-3, de alguma maneira. Sim. E isso deu até uma maior disponibilidade de jogo de entreajuda, de jogo de passe, de jogo mais rendilhado, também um jogo muito bonito. Mesmo assim saíram dali jogadas muito bonitas, porque parece que o Porto adormecia e de repente estava a provocar lances perigosos na frente, e também com isso descansou mais, não é? Sim, foi estratégia. Hoje o Sérgio Conceição acertou em tudo o que fez, como é óbvio. Sim. Eu gostei muito, e de facto acho que o meio campo do Porto foi de uma riqueza impressionante. Tanto o Herrera como o Sérgio Oliveira para mim são os homens de jogo. Talvez o Sérgio Oliveira se tenha destacado ainda mais um bocadinho. Fez um jogo fantástico, a defender, a atacar, uma disponibilidade física, um jogador que até dava a sensação que estava a cair um bocado fisicamente, mas hoje revelou-se numa forma impressionante. Um jogo completo. O que é uma coisa... um jogo mesmo completo, foi uma coisa impressionante do meio campo, e de facto essa riqueza tática que o Porto demonstrou, também com a entrada do Oliver depois, sem dúvida que sim. Um jogador que eu tenho pena e acho que poderia encaixar bem neste Porto seria o Paulinho, que por algum motivo... Nós até estávamos a ver o jogo no estádio e chegámos a comentar que de facto o Paulinho se calhar até seria uma boa substituição para o Corona. Do próprio Corona. Porque não deixava de dar a ala e simultaneamente também dava o 10 de ligação, mas o Sérgio acabou por, ao meter o Oliver, curiosamente o Oliver veio mais para trás para distribuir o jogo, mais com o Sérgio, e o Herrera é que fez mais as funções de ligação à frente, embora houvesse ali uma grande dinâmica. Aliás, isso viu-se
logo no início do jogo, nós até também comentamos isso. Hoje viu-se um Porto muito dinâmico, um Porto de grande mobilidade, de grande, os jogadores quase que não tinham posições fixas. E o Soares, exatamente. Exatamente, nós comentamos isso, muito à esquerda. O Soares caía muito na esquerda, derivava muito para a esquerda e deixava o Marega mais no centro. E de repente houve um momento em que nós estávamos, o Corona normalmente está na direita e de repente o Corona estava também na esquerda, portanto havia toda essa mobilidade. Sim. Que também ajudava a confundir e a dar mais pressão, digamos, à última defesa do Setúbal. Há este Porto, que é o que eu digo, este Porto é muito difícil de parar, porque é um Porto de cabeça fresca, que joga, cria oportunidades, que se farta, e lá está, dá sempre aquela sensação que parece que se vai marcar sempre que se ataca, não é? Mas isso deve-se muito também aqui ao Marega, de facto, ele tem que ter uma palavra, aquele homem quase que merece uma estátua este ano, porque ele está a fazer... Ele até passa em desmarcação, já faz, quer dizer, é impressionante. É o sentido de oportunidade, é o sentido de desmarcação, de profundidade que ele dá à equipa. O Porto às vezes não está a conseguir. Simulações na área, arrasta os jogadores com ele e permite desequilíbrios. Tudo. E ele até consegue a proeza de jogadores vão contra ele e é falta de Marega. Portanto, ele é tão bom que até consegue essas proezas. Uma coisa que também havemos de escalpelizar um bocadinho melhor será de facto a maneira como o Sérgio está a gerir a época e a maneira como o Sérgio está a fazer a cabeça dos jogadores, que é um trabalho e tem que continuar, e parece um trabalho que, bem, mas isto já estamos no final da época, ainda não é fácil, depois de 4 anos estão mal sucedidos e de tanta trapaça à mistura também, nunca nos podemos esquecer disso. Acho que o Sérgio merece claramente esse louvor. Eu arriscar-me a dizer aconteça o que acontecer, mas agora não me passa pela cabeça que não aconteça outra coisa senão a vitória no campeonato. Eu acho que ainda está muito longe, sinceramente. E só com essa cabeça sempre muito bem trabalhada no bom sentido, não manipulada, mas estimulada e motivada, é que o Porto pode... É esse Porto que tem que aparecer para surgir um Porto campeão. Tem que acontecer isso nestas últimas 3 finais que faltam. Mais um grande apoio também da massa aberta. Sim, excelente, um ambiente fantástico no Estádio do Dragão. Muito bem, de facto é um dia da semana que também não é fácil. Pronto, está assim terminada esta análise. Comentem connosco, partilhem o vídeo, ajudem-nos a crescer ainda mais um bocadinho. Acho que este ano o Porto merece, façam gosto. Se gostam das nossas análises, e estaremos de volta para a semana, mais uma final, mais um jogo decisivo. Até lá. Até lá.